Bem, estamos de volta com o Argumento, agora para conversar com o ministro Helder Barbalho, da Integração Nacional. Boa noite, ministro, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo, pelo prestígio da entrevista. Boa noite, ministro. Paulo. Eu que agradeço o convite e o privilégio de estar aqui com você e com os seus telespectadores. Que bom. Ministro, o ano passado, 2017, foi um alto volume de investimentos do Ministério da Integração no Pará, o que provocou alguns ciúmes, algumas notas. É natural que os outros têm que defender também sua parte. O senhor tem noção de quanto foi o volume de investimento no Estado do Ministério da Integração? Olha, Mauro, de fato, eu tenho recebido por parte de outros estados, da imprensa de São Paulo principalmente, incomodada com o volume de investimentos que pude disponibilizar para o meu estado. Eu enxergo isso como um elogio e estou certo de que a oportunidade de estar ministro da Integração Nacional do Pará poder ter esse como ministro é uma oportunidade que não se pode perder. E eu tenho buscado a todo instante, sempre que posso, claro, com a responsabilidade de olhar pelo Brasil, mas priorizar o meu estado e vou continuar Algum outro estado foi preterido em função do repasse para o Pará? Em momento algum. O fato é que o Ministério da Integração Nacional, no seu histórico, nunca tinha antes olhado e enxergado o estado do Pará e a região norte. Ao momento em que eu tive a oportunidade de estar ministro da Integração Nacional, não perderia de maneira alguma a oportunidade de fazer com que este passivo com o estado do Pará pudesse ser corrigido e este olhar para a região norte do nosso país pudesse estar também sendo priorizada da mesma forma que outras regiões, como, por exemplo, a região nordeste do Brasil, que, sob a responsabilidade do Ministério da Integração, por exemplo, está a obra de transposição, de integração do Rio São Francisco, que é a maior obra hoje do governo federal, diretamente, a maior obra da história em questões hídricas da história do Brasil e que nós estamos lá investindo recursos elevados para garantir aos brasileiros do Nordeste que possam ter acesso à água. E graças a Deus o nosso estado não teve acidentes naturais ou coisas dessa natureza muito forte que carreasse recursos, né? Na verdade, a maioria foi investimento. Nós temos feito investimentos em desenvolvimento regional e em prevenção. Em desenvolvimento regional, nós investimos mais de 500 milhões de reais no ano de 2017 para todas as regiões do estado, para praticamente a totalidade dos municípios do Pará, investimentos na cadeia produtiva, investimentos em infraestrutura urbana, investimentos em logística, em estradas que pudessem garantir escoamento de produção e, além do desenvolvimento regional, nós temos um olhar muito atento para a prevenção, através da Defesa Civil. A Defesa Civil Nacional tem a responsabilidade de atuar com prevenção e também em respostas e reconstruções. Quando você fala de grandes desastres, quando acontece um desastre, nós entramos com a resposta para restabelecer e trazer a tranquilidade para aquele ambiente atingido e reconstruir as áreas que sofreram os danos do referido evento. Nós temos trabalhado no Pará de maneira preventiva para evitar que venham a acontecer desastres naturais, como, por exemplo, erosões pelas forças dos rios da Amazônia, como, por exemplo, o rio Amazonas, que boa parte, por exemplo, da frente de Juruti ou da frente de Óbidos estão sendo destruídas por conta das forças das águas. E aí nós estamos atuando para garantir obras de contenção que evite que como venha... Santarém também, Como né? Santarém. Santarém é um exemplo, nós fizemos um investimento, só em Santarém foram mais de 70 milhões de reais, as obras estão acontecendo. Em Marabá, as licitações, a Prefeitura está concluindo o processo de licitação, próximo de 70 milhões de reais. No Mosqueiro, nós liberamos para a Prefeitura, e a Prefeitura está executando obras, foram mais de 23 milhões de reais. Isso chamou muita atenção, né, ministro? Porque tem aí a diferença partidária do prefeito ser do PSDB, o senhor ser do MDB, isso cria, sim, sempre uma dúvida, um tititi danado, mas isso
não foi empecilho para os convênios? Mauro, eu sempre escutei de que se deve colocar os interesses do Estado acima dos interesses político-partidários. Escutei também como um discurso de união pelo Pará, mas lamentavelmente isto ficou muito no discurso e muito pouco na prática. Quantas e quantas oportunidades pude ver episódios de o governador chamar o prefeito e dizer: olha, eu te libero tal convênio, mas está aqui a ficha de filiado, ou então eu não te libero o referido recurso. Eu acho que isso é algo tão pequeno e tão retrógrado que não cabe no momento político que nós estamos vivendo. E eu tenho buscado aproveitar a oportunidade, e a minha oportunidade de ser ministro, de estar ministro, eu tenho que ajudar todo o meu Estado, independente de questões partidárias. E o maior exemplo, como você acaba de citar, o caso de Belém. Eu tive a oportunidade de viabilizar recursos, 23 milhões para o Mosqueiro, para as obras de prevenção de diversas praias da Ilha do Mosqueiro. As obras estão sendo executadas pela Prefeitura. Consegui agora, no final do ano, liberar 20 milhões para o bairro da Cabanagem, para obras de infraestrutura. Liguei para o prefeito e disse: prefeito, muito provavelmente eu devo ter um recurso extra no final do ano, no apagar das luzes. Eu queria que você pudesse cadastrar a proposta aqui para, entendo essa disponibilidade, eu possa liberar. No final do ano, telefonei no dia 30 para o prefeito Zenaldo, dizendo que estava empenhando, no sábado, dia 30, estava empenhando mais 20 milhões para a cabanagem, mais 6 milhões para a pavimentação no Mosqueiro e mais 6 milhões para o Outeiro. Portanto, além dos 23, mais 32, e além das obras do Porto Futuro que... Ministro, antes de nós entrarmos no Porto Futuro, que é muito importante para o futuro de Belém, eu queria comentar 2 detalhes. Primeiro, a obra no Mosqueiro. Como é público e notório, está tendo problema, a Maré está ganhando. E a Maré já ganhou várias vezes aqui na Universidade Federal do Pará, na verdade, 4 vezes. Agora que a universidade conseguiu meter um gol e conseguiu segurar a força da Maré. No Mosqueiro, a primeira maré grande do ano levou metade do muro de arrimo no Maraú. Até abril teremos 8 marés grandes. Então a tendência, se continuar nessa situação, é que essa obra venha toda abaixo. A pergunta é o seguinte: já sabemos que o Ministério repassa a verba para a Prefeitura que executa a obra. Fez uma licitação e é obrigada a fiscalizar. E em algum momento o Ministério também não precisa fiscalizar essa aplicação? Nós, ao tomarmos conhecimento dos episódios ocorridos no Mosqueiro, nós notificamos a Prefeitura e já houve a segunda notificação, porque este episódio não é o primeiro que gerou deslocamento de placas nas obras no Maraú, particularmente. Nós já notificamos a Prefeitura por 2 vezes, notificamos a empresa, mesmo que a empresa não tenha contrato direto com o Ministério da Integração. Eu encaminhei 2 técnicos de Brasília, da Defesa Civil, para reunir com a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Belém, para que pudessem a Prefeitura nos apresentar quais soluções estão sendo tomadas para evitar o mau uso dos recursos públicos e o desperdício destes recursos. Nos foi informado por parte da Prefeitura de que haviam contratado consultorias para estudar o que havia acontecido de errado e de que não haveria qualquer tipo de prejuízo financeiro e que a empresa estaria se responsabilizando com a reconstrução e, portanto, evitando que a população estivesse sendo lesada com a má utilização destes recursos. O recurso do convênio foi já totalmente efetivado? Totalmente efetivados, 23 milhões foram efetivados, estão na conta da Prefeitura. Além disto, dos outros 32 milhões, 20 milhões já estão empenhados para que a Prefeitura possa utilizá-los, e nós vamos continuar a dialogar com o município de Belém para garantir obras, benefícios, não apenas para Belém, mas para todos os municípios do estado. Então vamos falar de Ananindeua, onde o senhor foi prefeito por 2 mandatos, o atual prefeito é seu adversário político, o senhor também fez um repasse para Ananindeua.
para a conclusão do estádio municipal. E a população se pergunta o seguinte: a cidade não tem sequer um terminal rodoviário. A população de Ananindeua, como o senhor sabe, fica ali na BR aguardando os ônibus, debaixo de chuva e tudo mais. Para que serviria esse estádio nesse momento? Não seria muito melhor acarrear recursos para um terminal rodoviário? É importante nós separarmos, Mauro, de que um orçamento federal, como um orçamento estadual, um orçamento municipal, quando são aprovados e se transformam em lei, você tem recursos que estão disponibilizados para cada área setorialmente. Um recurso para a área de esporte não pode ser utilizado para a área de transporte, por exemplo. Quando fui prefeito em Ananindeua, eu consegui, junto ao Ministério do Esporte, portanto um recurso específico para a área de esporte, um convênio que permitisse o início das obras do estádio municipal. Consegui viabilizar o início das obras, porém, quando saí da prefeitura, deixando dinheiro em caixa, deixando recursos garantidos para a continuidade da obra, a obra não foi continuada, por conta de o prefeito da cidade entender de que aqueles recursos não eram o suficiente para concluir, haveria necessidade de uma contrapartida muito elevada, e ele precisava, portanto, garantir outros recursos do governo federal para que a obra pudesse ser retomada. A partir daí, eu me coloquei à disposição da prefeitura para aproveitar a minha estada em Brasília, a minha condição de poder dialogar com o ministro do Esporte para que o Ministério do Esporte pudesse disponibilizar mais recursos. E perguntei ao prefeito de Ananindeua quanto ele precisava. E ele me disse que com 4 milhões de reais ele conseguiria entregar a primeira etapa útil do estádio municipal para que a cidade pudesse ter aquele equipamento que já foi gasto dinheiro público, as obras estão inacabadas, as obras estão paralisadas desde dezembro de 2012, portanto, absolutamente injustificado que continuasse naqueles termos. E assim o fez. Fui ao ministro Leonardo Pisciani, solicitei a ele, mostrei que tinha sido um projeto iniciado na minha gestão, mostrei que era a minha cidade, a cidade em que moro, e ele muito sensivelmente atendeu ao meu apelo e no último dia de empenhos e de convênios do ano de 2017, nós assinamos junto à Caixa Econômica, os recursos já estão depositados para que a Prefeitura de Ananindeua possa retomar as obras do estádio municipal. Fico muito feliz, porque entendo que é um equipamento importante para a juventude, importante para a área social da cidade, vai agregar valor ao município. E somado a isso, Mauro, aí mais 25 milhões para a Prefeitura de Ananindeua, para que o prefeito possa fazer obras de canalização e contenção em diversos canais, garantindo com que haja infraestrutura para evitar alagamentos em bairros da cidade. Portanto, um investimento significativo que se aproxima num total de 30 milhões de reais para demonstrar o meu compromisso com a cidade de Ananindeua, um carinho absolutamente especial que tenho, sou devedor do município de Ananindeua e fico muito feliz de poder estar ajudando. Claro que outras pautas são importantes para a cidade. Você citou o terminal, por exemplo. Eu tive a oportunidade, quando prefeito, de fazer o terminal na Cidade Nova, que é um terminal de integração para o transporte urbano da cidade, ao lado do ginásio Almir Gabriel. Mas há necessidade de se fazer um terminal na BR. Eu viabilizei os recursos quando estava prefeito. Foi feita a desapropriação da área bem em frente à prefeitura, aquela área hoje pertence ao município, exatamente para que ali pudesse ser feito o terminal. O projeto ficou pronto, inclusive a perspectiva até de uma parceria público-privada, mas não foi adiante. Eu espero, torço e estou à disposição para ajudar para que... Ainda há tempo, ministro, de uma ajuda específica para esse terminal, que é uma reivindicação antiga? Eu trabalho a partir da demanda apresentada, Mauro. Quem deve pensar, quem deve demandar e solicitar aquilo que é prioritário para o município é a prefeitura. Como ministro, como paraense, como morador de Ananindeua, é claro
que será tratado com absoluta prioridade para buscar a solução. Ministro, vamos falar do FNO, que expandiu, chegou até o FIES, né? Pode incluir os alunos universitários no financiamento. O FNO também se expandiu para energia solar. Pessoas físicas e jurídicas podem reivindicar. Nós vamos a um breve intervalo e na volta eu queria que o senhor abordasse esses dois detalhes, ok? Eu volto já.